Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o João, responsável aqui pela mesa de renda variável da Convexa. E nesses vídeos, a ideia é trazer fatos, né, relevantes aí a respeito do mercado financeiro. No caso, eu vou falar um pouco sobre acontecimentos do mês de julho e também trazer para vocês expectativas, né, para o restante aí do ano. Também trazer alguma coisa de fechamento, né, referente ao primeiro semestre desse ano de 2025. Vamos lá, sem mais delongas, aqui no dia 9/7, a gente teve, né, a carta que o Trump enviou para o presidente Lula, anunciando aí novas tarifas de 50% sobre todas as importações brasileiras. Nessa carta, né, ele tenta justificar essa medida, mencionando aí o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma tentativa de golpe de Estado. Ele cita ali também algumas alegações de interferência, né, do judiciário brasileiro, né, em empresas de redes sociais, e também ele termina com críticas, né, ao processo eleitoral brasileiro, ou seja, não tem argumento comercial que justifique, né, a imposição aí dessas tarifas. Inclusive, não tem nenhum vínculo, né, com o déficit, dado que os Estados Unidos eles registram um superávit de 32 bi com o Brasil, aqui falando só de 2025, né, até o mês de maio. Então, só para mostrar aqui, né, que a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos ela é negativa desde 2009 aqui, né? Então não tem muita justificativa, né? Pensando aí nessa questão de déficit. Inclusive o Brasil, né? Ele parece, né, ter se tornado um bode expiatório, talvez como um recado aos demais integrantes do BRICS, né? O grupo, ou a qualquer nação que ouse aí ensaiar um discurso contra, né, os Estados Unidos. Bom, mas dito isso, acho que é legal a gente mostrar os possíveis impactos, né? Aqui a gente tem um relatório do BTG mostrando, né, basicamente aí, falando aqui, né, sobre a imposição das tarifas, etc., que pode, provavelmente, né, o motivo disso tudo é muito mais algo político, né, do que comercial. E aqui o relatório cita, né, que o impacto aí parece ser um pouco limitado, dado que cerca de 12% das exportações brasileiras têm os Estados Unidos como destino, o que é relativamente baixo, né? Então, quando considerado aí o PIB, as exportações representam 1,7%. Então, novamente aqui falando, né, que esse impacto ele deve ser limitado, mas alguns setores aí estão mais expostos, né, a essas tarifas, que aí no caso o produto siderúrgico semi-acabado, e também aqui aeronaves. Depois eu vou falar, né, que, enfim, algumas coisas caíram, né, não estão aí dentro mais desses 50% de tarifa, mas de início, né, basicamente os setores que seriam mais afetados são esses aqui: material de construção, madeira e derivados. Então ele cita aqui, inclusive, algumas empresas que poderiam ter sido mais afetadas, né, como a Embraer, a WEG e Suzano, e diz aí que o impacto para exportadoras, né, de óleo, de petróleo, enfim, é um pouco mais limitado. E aí aqui, só trazendo um pouco mais sobre os setores, né, que tem ainda uma exposição significativa, ainda que menor, que é etanol, café, produtos químicos, né, autopeças, carnes, petróleo e derivados. E, inclusive, aqui, né, as exportações brasileiras, esse gráfico aqui acho que é legal mostrar. Eu não sei se vai dar para ver, mas enfim, exportações brasileiras por destino, né, em percentual do total. A gente percebe aí que, basicamente, né, a China passou a ser um destino mais pesado, né, percentualmente aí falando, em relação aos Estados Unidos, ao longo aí dessa última década. E aqui, né, falando um pouco ainda sobre alguns setores, aço, né, que pode aí ter uma exposição limitada para Uzi Minas, a CSN aqui um pouco mais afetada do que a Uzi Minas, dado que tem 15% da receita, né, que, enfim, vem ali das exportações para os Estados Unidos, e a Gerdau, que aparentemente é a empresa menos afetada, ou a vencedora relativa, né, no setor, dado que a empresa tem uma exposição, né, de EBITDA gerada já lá dentro dos Estados Unidos e não depende muito de exportação. Então, no setor de aço, seria a empresa aí
vencedora, né, digamos assim, do setor. CBA com um nível aqui de receita de exportação bem baixo, né, então o impacto neutro, e a Vale com uma exposição praticamente nula, com menos de 1% aí da receita vinda dos Estados Unidos. Quanto ao setor de celulose, a gente tem a Klabin com menos de 5% da receita vinda dos Estados Unidos, e a Suzano aí com um impacto um pouco maior, né, aproximadamente 19% da receita vindo dos Estados Unidos. Então, né, aparentemente aí um pouco mais afetada por essas tarifas. Aqui indo para o setor de bens de capital e transporte, né, a gente tem a WEG, que basicamente aqui, né, é um mercado relevante os Estados Unidos para a WEG, representando 20 a 25% das vendas totais, dado que a WEG ainda tem algumas fábricas, né, nos Estados Unidos, mas ainda assim para desviar toda essa produção para lá pode demorar algum tempo, né? Então no curto prazo a WEG ela pode ser bastante afetada. A Embraer aqui, né, que enfim também seria muito impactada, né? Inclusive o próprio CEO da empresa alegou que a empresa sofreria muito e inviabilizaria muitas vendas, né? Dado que eles citam, inclusive, o exemplo aqui de uma aeronave comercial, né? Que iria de 60 bi para 69 bi de dólares, né? O que muitas vezes pode inviabilizar a venda ali. Então, a Embraer de início seria muito impactada, dado que ela vende muito, não só aviação comercial, mas também executiva, né? Para os Estados Unidos. E aqui falando sobre petróleo, gás e petroquímicos, né, basicamente o impacto ele é limitado, né, para o petróleo, pois o Brasil ele é um importador líquido, né, dos produtos ali, principalmente diesel e gasolina. Então os volumes exportados são muito pequenos, né, então não faria, né, não teria tanto impacto assim para o setor de petróleo. Agora vindo aqui para o setor de alimentos, bebidas e agronegócio, no setor de alimentos, né, exportações aí para os Estados Unidos representam apenas 2,5% das receitas de Marfrig e Minerva, então não é um impacto tão grande assim, enquanto a BRF e JBS praticamente não tem exposição, o que limita esses impactos aí para essas empresas, tá? No agronegócio, a soja Alice Machado, uma vez que 50% de suas exportações de açúcar são destinadas aos Estados Unidos, o que representa aí 5% da receita total. E no etanol, além do volume exportado, né, representar uma pequena parcela aqui da produção brasileira total, né, aproximadamente aí 5%, os Estados Unidos têm um papel secundário, tá, como destino dessas exportações. E aí, para grãos, né, embora o Brasil e Estados Unidos sejam, né, dois dos maiores produtores mundiais, o comércio entre esses dois países, né, ele é mínimo, então também não tem um impacto tão relevante aí nessa frente. Agora falando um pouco sobre o IPCA do mês de junho, o índice ficou aí em 0,24%, tá? O que veio levemente acima das expectativas, que estavam ali em torno de 0,20%, mas é importante destacar que veio abaixo, né, da taxa registrada em maio, que foi 0,26%. Então, no ano aqui, o IPCA acumula uma alta de 2,99%, e nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,35%, ou seja, ainda muito acima, né, da taxa ali permitida, né, na verdade, da banda superior da meta de inflação pelo Copom, que seria 4,5%, tá? Então, importante destacar também aqui que o grupo de alimentação e bebidas foi o único que apresentou uma variação negativa de 0,18%, enquanto, né, outros setores aqui, de maneira geral, apresentaram uma alta relevante, tá? Principalmente aqui falando sobre a habitação, que subiu 0,99% aí no mês. Um outro tema relevante que aconteceu aí agora no dia 16 do mês de julho, o Moraes impõe derrota ao Congresso e permite a volta do IOF, né? Então o governo aí teve essa vitória na manutenção do decreto do IOF e excluindo apenas o risco sacado da cobrança, tá? Então existia, né, uma expectativa aí de que o Alexandre de Moraes estendesse a revisão às operações para planos de VGBL, ali, de previdência, né, mas ela acabou ficando restrita somente ao risco sacado, o que é ruim.
Então, essa decisão adiciona aí mais um ponto, né, essa lista, digamos assim, de incertezas jurídicas aqui a respeito do Brasil. E aí, segundo cálculos, né, do Ministério da Fazenda, a exclusão, né, desse risco sacado deve reduzir a arrecadação de OF em cerca de 450 milhões agora em 2025 e 3,5 bi em 2026. Vamos lá. Agora, uma outra notícia importante aí, que saiu no dia 23 agora de julho, né, o governo decidiu liberar 20,6 bilhões em novos gastos agora no ano de 2025, reduzindo, né, a contenção ali, enfim, a contingência que era prevista em 31,3 bi para apenas 10,7 bilhões. Né? Então, essa folga, entre aspas, né, que foi viabilizada aí por uma inclusão de algumas receitas extraordinárias, com o próprio IOF e também antecipações aí do leilão do pré-sal. Essas duas medidas, né, adicionou aí 27 bilhões ao caixa, então o saldo, né, aparente aí, uma projeção revisada de déficit primário de 26,3 bi, o que representa 0,2% do PIB, para 2025 está muito próximo do zero, né, então, no caso aí, o governo de certa forma, perdeu uma oportunidade, né? Porque basicamente tinha congelado 30 bi, e aí, dado que conseguiu, né, aumentar o IOF, eles voltaram atrás e liberaram esses 20 bi de volta, né? Então, embora o aumento do IOF representa aí um esforço de ajuste, né, digamos assim, um ajuste fiscal, isso, no caso, só vai servir para o governo gastar mais, né? Então, foi-se aí uma oportunidade de ancorar expectativas, de fortalecer a confiança aí de investidores, tá? Não só locais quanto investidores estrangeiros, o que poderia, inclusive, contribuir para a queda de juros e inflação. Só relembrando, né, a gente está com juros de 15% ao ano, e o correto, né, seria o governo gastar menos, né, para melhorar aí a situação fiscal do nosso país. E agora, no dia 30 de julho, a gente teve aí a reunião do Copom, né, que manteve a Selic em 15% ao ano. Foi uma decisão esperada, né, pelo mercado, diante de uma inflação que ainda é resistente, né, mesmo que no qualitativo aí ela tenha sido um pouco melhor, né, nas últimas medidas, mas segue aí com as expectativas desancoradas, né, o quadro fiscal muito complicado, uma incerteza, né, muito grande internacional, dada toda essa situação, né, de guerra comercial aí dos Estados Unidos, aplicação de tarifa. Então, o Banco Central, de certa forma, diz ali, né, que não tem muita margem, tá, para qualquer tipo de movimento além da manutenção da taxa em 15%. Inclusive teve ali no comunicado, né, um elemento um pouco mais dovish, né, ou mais brando, que foi aí o Copom admitindo, né, que a atividade econômica aparentemente está mais fraca, né, então isso pode aí levar ao final do ano, ou provavelmente início do ano que vem, uma revisão, né, nessas taxas aí da Selic, e provavelmente caindo a partir do início do ano que vem. Outro dado importante aqui, no dia 31, foi a taxa de desemprego, né, registrada aí pelo IBGE, que recuou para 5,8% em junho, o que é um novo piso histórico da série, né, nessa atual metodologia. Então, essa geração aí líquida de postos e aumento da renda real, né, provocou essa queda da taxa de desemprego. E existe esse descompasso, né, ou seja, a desaceleração da atividade, né, econômica de maneira geral, e o mercado de trabalho ainda continua muito forte, né, então isso acaba adicionando aí um desafio, né, digamos assim, à política monetária. Então, inclusive o próprio mercado de trabalho tem sido um vetor aí muito forte de pressão, né, inflacionária, o que acaba dificultando aí uma parte, acaba dificultando, né, a flexibilização da Selic aí nesse curto prazo. Agora, no dia 30/7, a gente teve aí, no caso, um alívio parcial, né, referente aí à guerra comercial,
dado que foi divulgada uma lista, né, com quase 700 exceções aí de produtos que não serão tarifados, né, em 50%. Então, a lista incluía alguns itens relevantes como aeronaves civis e peças, o que, né, ocasionou aí esse alívio para a Embraer, que o papel caiu aí 15, 20% e depois voltou, tá? Então, acabou não afetando a empresa. E outros itens aqui, como petróleo, celulose, suco de laranja, móveis, fertilizantes, gás industrial e minério de ferro também, né, estavam nessa lista. Então, a tarifa, né, com essas isenções aí, recuou para cerca de 30,8%, né, a tarifa efetiva, e 43% das exportações brasileiras ainda seguem sujeitas, né, a essas tarifas aí de 50%. E no caso, hoje, dia 6, né, é o dia que essas tarifas realmente começam aí a serem cobradas, né? Mas nem tudo escapou, tá? Então, o café e a carne aí ainda ficam fora dessas exceções. Mas aqui, de qualquer forma, né, como eu citei anteriormente, o impacto, né, macroeconômico aí já era pequeno, acabou ficando ainda menor. E agora as estimativas, né, devem girar aí em torno de 0,25% do PIB, tá? Então acaba sendo um impacto aí muito, muito marginal mesmo. E aí no comunicado, né, que anunciou essas isenções, a Casa Branca voltou a arrastar, né, digamos assim, a situação da política interna brasileira, né, acusando aqui o Brasil de perseguir e censurar o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus aliados, e além disso acabou aplicando, né, a lei magnística aí ao Alexandre de Moraes, que é uma legislação aí basicamente conhecida por punir organizações criminosas, terroristas e assassinos, né? Então, no comunicado aí o Moraes ele é tratado, né, como responsável por ameaçar, perseguir e intimidar aí milhares de opositores políticos, né? Então, na prática, tá, essa situação toda de guerra comercial indica que o Bolsonaro foi muito mais um pretexto simbólico, tá, do que um verdadeiro alvo, digamos assim. Na verdade, o verdadeiro alvo, né, de toda essa situação de guerra comercial é a regulação sobre as big techs. Então, o Trump, muitas vezes, ele acaba dizendo que é por uma coisa para desviar a atenção, quando, na verdade, o motivo, né, dessas tarifas provavelmente é outro, né? Então, o pano de fundo de tudo isso é basicamente uma insatisfação aí dos Estados Unidos, né, com o avanço regulatório brasileiro sobre o ambiente digital. Então, em junho, né, o STF aprovou um marco aí legal exigindo que as plataformas digitais removam conteúdos ilícitos, né, mesmo sem qualquer tipo de decisão judicial. Então, de certa forma, isso acabou incomodando aí defensores, né, enfim, da internet de uma forma desregulada. E aí, além disso, né, teve aquele estopim, que foi uma retórica aí inflamada, né, contra os Estados Unidos ali, do presidente Lula nos BRICS. Aqui, de novo, não cabe a gente dizer quem está certo, quem está errado, estou apenas apresentando os fatos, né, do que tem acontecido. Então, basicamente, a gente está aí diante de um jogo de aparência, né? Enquanto a narrativa parece dizer que os Estados Unidos está atrás de perseguição política, etc., mas, na verdade, tudo isso é devido a uma situação ali, né, dessa regulação das big techs. Agora, falando um pouco sobre China, uma única notícia aqui relevante, a economia da China cresceu 5,2% no segundo trimestre, mas segundo analistas, aí, os desafios persistem, né? Então, o resultado ele veio um pouco acima aí das previsões, mas os analistas alertam, né, que a demanda interna muito fraca e o risco aí de novas tensões comerciais pode enfraquecer o desempenho da China aí no restante do ano. E aí, paralelamente, né, o governo chinês vem adotando algumas medidas de estímulo, né, como aumento de gastos aí em infraestrutura, subsídios ao consumo e também cortando taxa de juros, né, ao longo do tempo. Então, mesmo assim, né, a situação ali da China não é tão boa assim, provavelmente não vai ser atingido, né, os 5% de crescimento no ano de 2025,
Então, novamente, né, apesar dos esforços, as projeções indicam uma trajetória um pouco mais lenta para a China, né? Teve até uma pesquisa aí da Reuters que aponta que o crescimento do PIB pode cair para 4,5% agora no terceiro TRI e para 4% no quarto TRI. Então, a expectativa para o ano de 2025 foi revisada para baixo, devendo ficar em torno de 4,6% de crescimento do PIB, o que está abaixo dessa meta oficial da China de 5%. Bom, vamos lá, falando um pouco sobre os Estados Unidos, né, os dados econômicos, saiu o CPI de junho, no dia 15 de julho, que subiu 0,3%, né, frente a maio, quando havia avançado somente 0,1%, né, esse CPI agora do mês de junho subiu ali de acordo, né, em linha com as expectativas, e no acumulado de 12 meses ele subiu de 2,4% para 2,7%. O núcleo, né, que exclui ali os itens mais voláteis, como alimentos e energia, subiu 0,2% no mês, e no acumulado de 12 meses foi de 2,8% para 2,9%. Né? Então, isso está ainda muito acima da meta do Fed, que é 2%. E aí, alguns pontos chamaram a atenção, né, principalmente ali o avanço da inflação de bens duráveis, que voltou a subir após ter caído no mês de maio. Né? Então, esses bens aí duráveis subiu 0,1%, e foi puxado por categorias como utensílios domésticos, bens de consumo discricionário e vestuário, né? Que são segmentos que tem uma presença muito forte ali de utensílios, na verdade, de itens importados, né? Então, as tarifas já estão começando a impactar alguns setores aí específicos. Então, o mercado aí começa a absorver essa realidade das tarifas, que antes estavam só no campo de ruído político, né? Então, isso acaba reduzindo, né, digamos assim, a margem para corte de juros para o Fed. Então, embora a gente tenha ali uma inflação ainda, né, não tão forte assim, as tarifas aí podem impactar bastante a decisão de juros dos Estados Unidos daqui para frente. Inclusive, no dia 30 de julho, a gente teve aí a decisão do Fed de né, manter a taxa de juros ali no mesmo patamar, entre 4,25% a 4,5% ao ano. Importante dizer que não foi uma decisão unânime, teve 2 membros ali do comitê, né, que defenderam um corte de 0,25%, e com a justificativa de que os sinais, né, de desaceleração econômica vêm crescendo. E aí o Powell, né, adotou ali um tom de esperar para ver, né, dado que a curva, né, futura de juros americana subiu bastante, dado que tem toda essa situação de incerteza, né, referente às tarifas, mas ele tem adotado esse tom aí de esperar para ver, né, digamos assim, esperando os próximos dados econômicos e como realmente essas tarifas vão impactar a inflação daqui em diante, para daí pensar em tomar alguma decisão, né? Ou seja, as decisões do Fed estão sendo reunião a reunião e eles não estão passando nenhum tipo de guidance do que espera ou do que pretende fazer com a taxa de juros, né, nas próximas reuniões. Então, inclusive no próprio dia ali, o dólar acabou subindo, né, a curva de juros ali americana subiu também, e as apostas de corte na reunião de setembro, elas caíram de 60% para 46%, ou seja, basicamente demonstrando que não necessariamente em setembro o Fed vai começar a cortar os juros, que pode atrasar, digamos, isso. Outro dado importante aqui para destacar, né, que saiu agora no dia 30 de julho, foi o PIB referente ao segundo TRI dos Estados Unidos, que cresceu 3%, né, em termos anualizados, enquanto o resultado, né, ou as expectativas ali, eram em torno de 2 a 2,4%, então é mais um dado aí mostrando que a economia dos Estados Unidos segue muito forte. Outro dado importante aqui também, referente à inflação no mercado americano, é o PCE, né, que é a métrica aí mais acompanhada, né, pelo Fed referente à inflação. Esse núcleo, né, do PCE aí subiu 0,3% no mês de junho, em linha com o previsto, né,
e acima do 0,2% de maio. Então, mostrando que essa inflação subjacente ela ainda, né, segue forte. E embora esse núcleo, né, como eu mencionei, tenha vindo ali em linha, né, com as expectativas, a inflação de bens duráveis, né, como eu mencionei ali, inclusive saiu no CPI, voltou a acelerar, né, nesses trimestres agora. Então, existe essa interpretação, né, de que as tarifas estão começando agora, finalmente, né, a impactar o preço aí de alguns itens. Agora, só para fechar, né, dados econômicos aqui dos Estados Unidos, saiu o payroll de julho, no dia 1 de agosto, e ele trouxe uma criação líquida de somente 73 mil vagas, tá? O que está muito abaixo aí do esperado. E além disso, o dado trouxe revisões, né, referente aos meses anteriores, o que eliminou 258 mil postos de trabalho, ou seja, essa média móvel, né, trimestral, que antes era de 150 mil, acabou caindo para 35 mil vagas, tá? Então teve uma desaceleração muito forte ali no mercado de trabalho, que vinha forte até os meses aí, ou 2, 3 meses anteriores, né? Então a taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2%, puxada aí por um novo número recorde de novos entrantes na força de trabalho. Então, esse dado aqui é um pouco preocupante, né, dado que tem uma desaceleração muito forte, mas não dá para se falar ainda em uma crise, né? Então, basicamente aqui nesse dia teve uma queda muito forte, né, das taxas de juros de curto prazo lá de 2 anos, o que é algo raro, né? Inclusive, esse dado tem, de certa forma, impactado, né, uma provável corte de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Então, a gente teve o CPI forte, né, o PCI em linha, o que fez, inclusive, como eu mencionei anteriormente, as expectativas de corte para o mês de setembro, né, caírem, mas aí veio esse dado do payroll e fortaleceu, né, essa queda de juros que provavelmente pode acontecer no mercado americano ainda agora em 2025. Então, isso inclusive pode respingar no nosso mercado aqui, e com os Estados Unidos aí derrubando os juros agora ainda, né, em 2025, isso pode ajudar o Copom a cair juros também aqui no Brasil, provavelmente no final do ano ou início do ano que vem. Agora, tratando o tema aí de tarifas, no dia 8/7, né, o Trump anunciou aí mais, né, ou enviou mais algumas cartas aí, né, com as tarifas, com alguns países específicos, né? Então anunciou aí 25% para o Japão, Coreia do Sul, Malásia e Cazaquistão, e 30% sobre produtos sul-africanos. E aí, no dia 22/7, né, ele anunciou o maior, né, segundo ele, o maior acordo comercial já feito com o Japão, incluindo tarifas de 15%, ou seja, as tarifas que né, inicialmente eram 25%, acabaram caindo para 15%, inclusive em cima de automóveis, né, que responde aí pela maior fatia do déficit comercial bilateral entre os dois países. Então, acaba tendo um peso aí muito grande para o Japão, né, dado que é um setor-chave, né, da economia japonesa. E aí, no dia 27, 5 dias mais tarde, o Trump anunciou, né, esse acordo aí com a União Europeia, impondo tarifas também de 15%, né, sobre a maior parte das exportações aí europeias para os Estados Unidos. De certa forma, isso evita, né, uma escalada mais forte aí de guerra comercial sobre, né, com impactos que existiriam sobre a economia global. E aí, a respeito do que, né, do que se trata esse acordo, né, além das tarifas de 15%, a União Europeia se compromete a, a comprar 750 bilhões de dólares em energia dos Estados Unidos e realizar aportes de 600 bi de dólares no país, ampliando o acesso de produtos e empresas americanas a seus mercados com tarifa zero em alguns setores, né? Equipamentos militares aí também entram nessa lista de compras, e a tarifa sobre carros europeus, que
né, em algum momento ele chegou a ser ameaçada a 27,5%, recuou também para 15%, e o aço, né, europeu segue taxado em 50%. A respeito de aeronaves e peças de aviação, né, ficaram livres de tarifas em ambas as direções, inclusive, né, voltando aqui ao caso da Embraer, era uma dos pedidos aí de negociação da Embraer diretamente com os Estados Unidos, né, dado que as aeronaves, né, e peças de outros locais eram isentas, né, então a Embraer tinha esse pretexto, né, para pedir essa isenção também. Mas aqui existe, né, uma sensação de que os Estados Unidos ganha e a Europa perde, né, com a Europa cedendo muito mais do que gostaria. Então mas apesar disso, isso acaba, esse enfim, acordo acaba removendo um risco relevante aí do cenário de guerra comercial global. E no dia 31 do 7, né, o Trump aí acabou formalizando, né, essa rodada de tarifas que atinge aí boa parte dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então essas tarifas variam aí entre 10% a 50%, né, com o Brasil aí 50%, que é uma tarifa muito alta, e as tarifas aí entrando em vigor, né, agora no dia 6. E aí, só para resumir, né, então, alguns países que escaparam, né, de certa forma, foi Japão, União Europeia, Reino Unido, Coreia do Sul e Indonésia, né, que acabaram fechando acordos de última hora. Canadá e Suíça não tiveram a mesma sorte, né, e foram atingidas aí por tarifas maiores, que podem chegar a 39%. O México ganhou uma trégua de 90 dias, né, para seguir negociando. A princípio, essa taxa está em 35%, e aí a China, né, tem um cronograma próprio, dada a relevância, com prazo final agora no dia 12 de agosto. Mas é importante mencionar que essas tarifas não devem parar por aí, né? Existe aí expectativas de novas tarifas em alguns itens específicos, né, como medicamentos, semicondutores e alguns minerais críticos nas próximas semanas, tá? Então, só mostrando aqui uma outra imagem, onde mostra, né, qual foi a tarifa inicial ali imposta, a tarifa ameaçada aqui, né, em laranja, e o último acordo. Então a gente vê, né, que a China chegou ali a ser ameaçada em 145% e agora está em 30%. O Canadá em 35%, né, e agora em 25%. O México 30%, caiu para 25%. União Europeia, né, em 30%, acabou aí fechando em 15%. O Japão também, né, ameaçado em 25%, fechando em 15%. Coreia do Sul 25 para 10, né, e o Reino Unido aí, que acabou sendo ameaçado em praticamente 50%, perdão, foi 10%, né, na verdade, desde o início, e aí acabou tendo esse acordo em 10% também. Indo para outro tema relevante aqui, criptoativos, o mês de julho aí foi um mês muito positivo, né, com o Bitcoin renovando máximas históricas, ao atingir aí aproximadamente 120, 123 mil dólares, né, na primeira quinzena aí do mês, e esse movimento, né, ele foi sustentado aí por um fluxo muito positivo em ETFs, né, que ultrapassaram 6 bilhões de dólares ao longo do mês, e uma demanda muito forte aí por tesourarias corporativas, que, de certa forma, reforça, né, esse apetite aí do Bitcoin como uma reserva, né, de valor. E aí, na segunda quinzena, a gente teve uma rotação, né, de capital aí em direção às altcoins, né, ou às outras criptomoedas. Então, a gente vê aí, né, o Ethereum, que subiu muito, né, a partir aí da segunda quinzena, e está próximo, né, à máxima histórica ali, por volta de 4 mil dólares, assim como outras, né, a própria Solana ali teve uma alta forte ao longo de julho e acabou devolvendo. Ondo também acabou subindo bastante e devolveu. Ave também, mesma situação. Enfim, a maioria das moedas subiram bastante, né? Algumas devolveram, com exceção do Ethereum, né? Que segue ali numa toada muito forte. E o Bitcoin também
né, que teve uma volta ali, atingiu agora no início do mês 112, né, 113 mil dólares, mas já segue negociando aí novamente em 115 mil dólares. E aí, né, só um destaque aqui para o Ethereum, que teve uma das maiores valorizações e subiu aproximadamente 48% no mês, tá? Deixa eu voltar para o gráfico do Ethereum aqui. E esse desempenho, né, positivo do Ethereum, ele basicamente foi alimentado por uma busca, né, por ativos aí com maior potencial, em detrimento ao Bitcoin, e por alguns, né, catalisadores específicos aí. A Solana também, né, se beneficiou dessa dinâmica, que teve aí um destaque, né, o primeiro lançamento de ETF, né, nos Estados Unidos, no mês de julho, o que abre, né, esse caminho, assim como aconteceu com o Bitcoin, com o Ethereum, para ter produtos regulados ali no setor, né, o que acaba trazendo demanda institucional para essa moeda também. E aí a gente teve, né, uma notícia extremamente importante, que foi a regulamentação aí das stablecoins nos Estados Unidos, né? Então o Genius Act, que estabelece diretrizes específicas, né, para as stablecoins, ele foi aprovado e já foi sancionado, inclusive, pelo Trump. E também tem um outro projeto chamado Clarity Act, que é responsável por classificar os ativos digitais e reduzir ambiguidades regulatórias, né? Então, também foi aprovado aí pela Câmara e agora segue para ser aprovado no Senado. Então, né, de maneira geral aqui, a gente segue com um cenário muito positivo, né, para criptoativos, dado aí essas entradas institucionais via ETFs, muitas empresas, né, comprando ali caixa em Bitcoin, em Ethereum, e também todos esses avanços regulatórios aí nos Estados Unidos, enfim, fortalecem aí esse cenário, né, esse pano de fundo para que os criptoativos continuem desempenhando bem. E aqui, né, só um ponto, aqui no BTG a gente tem ETFs, né, enfim, para se expor a esse mercado. A gente tem uma carteira recomendada, né, de criptoativos ali com mais ou menos 10 ativos que, enfim, também não está só exposto a Bitcoin e Ethereum, né, e a gente também tem por volta aí de 25, 30 moedas que dá para fazer a compra diretamente, né, via plataforma. Então, caso você queira aí se expor a esse tipo de ativo, né, conversa aí com o seu assessor, que aqui no BTG a gente tem todos os veículos aí possíveis, tá, disponíveis para investir nesse mercado. Vamos lá, agora falando aqui sobre o S&P, né, Bolsa Americana, qual foi a performance, né? Então, em 2025, o S&P já acumula uma alta aí de 7,8%, né? Então, essa tese de excepcionalismo americano, ela continua válida, né? E aí essa narrativa se sustenta, né, com uma possibilidade aí do ativo, né, ou da bolsa continuar performando bem. E o BTG destaca 4 pontos principais aqui, né, para sustentar, digamos assim, essa narrativa de excepcionalismo americano, tá? Então, a primeira delas são as discussões aí sobre uma possível redução da alíquota de imposto para empresas, que atualmente está em 21%, né? Então, provavelmente seria reduzido aí para algo entre 17% e 19%. Então, isso, combinado a expectativas de corte de juros lá no Fed, pelo Fed ao longo do ano, né? Seria o primeiro ponto. A gente tem também uma potencial desregulamentação financeira lá no mercado americano, flexibilizando, né, algumas exigências aí de capital para grandes bancos, o que pode injetar mais liquidez no mercado, impulsionando, né, a expansão do crédito e da atividade econômica. O terceiro ponto, a gente tem resultados corporativos muito fortes, tá? Agora referente ao segundo TRI. Então, teve um crescimento de 8,5% ao ano, né, do lucro por ação ali das empresas que fazem parte do S&P. E teve uma surpresa positiva, né, nos lucros de 8,2%. Então, as empresas continuam apresentando bons resultados. E aí o quarto ponto seria essa liderança, né, dos Estados Unidos nas cadeias globais referente à inteligência artificial, né? Embora a China
siga muito forte aí, os Estados Unidos ainda é o líder, com destaque aí para setores como semicondutores, computação em nuvem e software, né? Então, com toda essa situação de tarifas, o mercado aí veio de 6.100 pontos aqui até por volta aí a 4.900 pontos, teve uma correção muito forte, mas desde então, né, o S&P performou muito, muito forte, e aí atingiu aí máximas históricas, né, corrigindo aqui um pouco nos últimos dias, dada essa situação novamente aí de guerra comercial e o payroll que veio um pouco mais fraco, né, o que trouxe essa preocupação com uma desaceleração mais forte lá no mercado americano, mas a gente já vê essa volta aqui, né, trabalhando aí por volta de 6.300 pontos. Então o mercado lá segue forte, com expectativas de continuar forte ao longo aqui do ano de 2025. Agora, trazendo aqui para vocês resultado, né, como a Bolsa Brasileira performou aqui no mês de julho. A gente teve um semestre, né, um primeiro semestre muito forte, com as ações aqui no Brasil subindo aí 31% em dólares, né, o Ibovespa chegou a atingir 141.500 pontos, né, agora no mês de julho, mas acabou caindo, né, 4% aí em reais e 7% em dólares. E aí, algumas pessoas, alguns analistas aí podem argumentar, né, que a valorização perdeu força, né, que é uma correção, dado que a valorização foi muito forte no primeiro semestre, mas a verdade é que esse anúncio, né, inesperado aí do presidente Trump de impor as tarifas, né, sobre o Brasil, como eu mencionei anteriormente no vídeo, provavelmente o principal motivo aqui pela queda do Ibovespa, né, a partir ali inclusive do dia 9, né, dia 7 ali de julho. Dali em diante a Bolsa despencou, né, e corrigiu agora um pouquinho no começo de agosto. Então, desde o anúncio aí das tarifas, os investidores estrangeiros foram vendedores líquidos, tá? Em 6,3 bi de ações, o que reverteu uma tendência aí de entrada no primeiro semestre de 26,4 bi. E aí, para trazer um outro gráfico aqui para vocês, após essa queda, né, de julho, as ações aqui estão sendo negociadas a aproximadamente 9,1 vezes, né, o preço-lucro, considerando 12 meses à frente e excluindo aqui Petro e Vale, acho que é importante também mencionar isso, e isso está aí um pouquinho abaixo, né, desse desvio padrão aqui, nessa linha cinza, nessa linha azul bem clarinha aqui, então o que indica aí que a Bolsa, né, ela segue descontada. E aí, né, um outro ponto, mencionando aqui sobre as taxas reais de longo prazo, né, elas ainda estão em níveis muito altos, subiram, tá, agora no mês de julho, 38 bips, então, basicamente aí uma inflação mais 7,4%, que é uma taxa muito alta. E o BTG aponta aí, né, que a principal razão para essas taxas reais de longo prazo altas aqui no Brasil é essa situação fiscal insustentável no país, né? Então, está cada vez mais claro, né, que o governo não tem interesse ou capacidade para implementar medidas estruturais para reduzir a expansão dessa dívida aqui no Brasil. E as esperanças, né, de ter uma política fiscal sustentável acabam ficando para o próximo governo. É claro que é muito cedo para, né, fazer qualquer tipo de previsão sobre as eleições no próximo ano, dado que, né, o principal problema, digamos assim, econômico do nosso país hoje, ele está embutido, digamos assim, no resultado das eleições do ano que vem. Então, qualquer notícia que possa afetar positivamente ou negativamente aí o resultado das eleições, ele é rapidamente precificado pelo mercado. E aí, né, outro ponto aqui que é importante destacar, deixa eu só voltar para o gráfico aqui, é que a maioria dos players ali de mercado concorda, né, que esse ciclo ali de aperto da Selic até 15% terminou, né, então, inclusive, os contratos aí de janeiro de 26, né, os futuros de juros,
estão sendo negociados ali a 14,9, 14,95, o que indica que o mercado está precificando essa manutenção de juros, né, até janeiro, começando a derrubar os juros a partir de meados ali de 2026. Então isso pode ser sim um gatilho aí para as ações brasileiras, dado que a gente está num patamar de juros extremamente alto, e quando a gente está falando de juros, os juros caindo permite que as empresas passem a investir mais, dado que elas têm uma sobra, né, ou digamos assim, o custo, né, com dívida das empresas, principalmente as mais alavancadas, acaba sendo menor, então acaba sobrando caixa, né, para as empresas voltarem a investir, a distribuir mais dividendos, né, e também tem a questão do custo de capital, que a taxa Selic, ela influencia, sim, esse desconto, né, do fluxo de caixa futuro, então acaba fazendo com que a precificação, o valuation das empresas também melhore. E aí, só para trazer um outro dado aqui, eu mencionei, mas para mostrar, né, o fluxo aqui de investidor estrangeiro na Bolsa, eles compraram, né, investidores estrangeiros, né, compraram 15,8 bi em ações aqui no Brasil, no segundo trimestre, né, basicamente esses três valores aqui, né, 0,1, 10,6 e 5,4, e desde 10 de julho os investidores venderam, né, esses 6,3 bi em ações brasileiras. E aí isso pode ser explicado por uma realização de lucros, né, principalmente em alguns setores que tiveram um desempenho muito forte, como serviços básicos e o setor financeiro, e também teve a situação né, novamente aqui das tarifas que acabaram impactando e levando investidores a buscar aí outras regiões, né, geográficas. E apesar dessas saídas aí, de 6 bi aproximadamente do mês de julho, o fluxo no ano ele ainda segue forte em 20,5 bilhões de reais, tá? Um outro gráfico aqui para mostrar a evolução, né? Então a gente teve ali um fluxo muito forte ali de aproximadamente esses 26 bi, né? Até meados aí de julho, e agora a gente fechando em 20,5 bi no acumulado do ano. O BTG realizou uma pesquisa aí de sentimento, né, dos investidores, onde faz uma rodada aí com os principais gestores de ações, principalmente, não só ações, mas multimercado, e apesar dessa recente queda, né, novamente aqui falando, devido a essas tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre o Brasil, o mercado continua aí sendo considerado barato, né? Então, a gente vê que um número crescente de gestores agora espera um mercado estável, né, nessa faixa de 130, 140 mil pontos no Ibovespa. Os gestores também parecem estar reduzindo, né, o beta nos portfólios aí, com preferência por setor básico e desinteresse, né, por bancos e consumo. Em commodities, basicamente a maioria dos investidores está buscando se proteger da alta recente, que teve alguns ativos ali agora na metade de julho. E em resumo, né, o mercado ele parece um pouco vulnerável a esses desdobramentos de tarifa no curto prazo, muito suscetível a fluxos estrangeiros, que tem ditado aí o movimento dos preços. E aqui, né, pensando aqui num dos temas de valuation, os investidores consideram que o Ibovespa está barato. Então, de maio para julho, né, o número de, enfim, gestores ali, basicamente percentualmente falando, que considera a bolsa subvalorizada, veio de 54% para 63%. Então, teve esse aumento aí, o que de certa forma apresenta, né, algumas oportunidades, né, com alguns ativos aí que corrigiram bastante. Em relação a fluxo, a maioria aí dos fundos relata estabilidade, né, nos ativos sob gestão. Então, os resgates dos fundos continuam sendo uma questão aí importante. E aí, dos entrevistados, né, 20% ainda estão enfrentando saques, contra 17% em maio. Então, aqui, novamente, a gente tem um fluxo
para fundo de ações negativo, né, o que impede aí uma valorização mais forte da Bolsa. E aí, temas macro, né, econômicos importantes ou dominantes aqui no Brasil, o próximo ciclo político, né, que continua aí sendo importante, né, o tema mais importante, na verdade, que veio de 51% para 70% de maio para julho, e as preocupações fiscais, né, que continuam aí em segundo lugar, agora mencionado por 18% dos entrevistados, e teve essa queda, né, em relação ao mês de maio. E aí, tarifas, né, entre Estados Unidos e Brasil, também teve aí uma pergunta do BTG, né, os investidores sobre esse tema, e a conclusão é que 60%, né, dos entrevistados aí esperam uma redução desse tema, né, nos próximos meses, o que pode significar que alguns estão vendo uma queda aí, né, dos ativos mais como uma oportunidade de compra, né, do que do que uma correção estrutural. E aí, previsão dos investidores, né? Basicamente aqui estão vendo esse mercado estável, né? Como eu falei, né? 130, 140 mil pontos, mas a maioria ali, voltando, e aí, a respeito do quinto ponto, né? Percebe-se que um grande número de investidores, na verdade 42%, projeta esse alvo do Ibovespa entre 130 a 140 mil pontos, e apresentam, né, uma expectativa de câmbio na faixa dos 5,5 a 5,7 até o final de 2025. Vamos lá, último tema aqui do vídeo, falando sobre o Asset Strategy. A gente tem aqui o tema das tarifas, né, como ponto principal, aqui global, né, então julho marcado aí por anúncio de diversos acordos comerciais, basicamente Japão, União Europeia, além de uma extensão aí da trégua comercial com a China, o que foi importante para reduzir, né, o nível de incerteza, apoiando uma performance dos ativos de risco e até uma retomada aí do ganho da força do dólar. O PIB, como eu, né, disse anteriormente, é de segundo TRI, sinalizou uma desaceleração do crescimento, né? E aí o payroll apresentou não só uma criação de vagas abaixo de esperado, né, de 73 contra 104, mas uma revisão nas leituras aí de maio e de junho, reduzindo aí o número de vagas em 258 mil. E aí, como resultado disso, a performance, né, do consumo interno mais fraca do que esperado no último trimestre, quanto à desaceleração significativa do mercado de trabalho, elevaram as perspectivas de cortes pelo Fed, já na reunião de setembro. No Brasil, a gente teve aí a aplicação das tarifas, com quase 700 exceções. Ficou de fora café e carne, né, que somados aí representam 10% do total exportado pelo país. É importante destacar que o governo aí tenta ainda negociar com os Estados Unidos para isentar, né, o café e carne, que são aí, enfim, itens importantes aqui na pauta exportadora do Brasil. E ficou aquele questionamento, né, se a motivação das medidas tarifárias ela tem cunho político, né? Qual que seria a reação dos Estados Unidos ao longo do semestre, caso o STF condene o ex-presidente Jair Bolsonaro, que no caso aconteceu, né? O relatório aqui saiu no início do mês, mas a gente teve aí, há 2 dias atrás, o Alexandre de Moraes decretando, né, a prisão domiciliar aí de Jair Bolsonaro, e a gente não sabe ainda qual vai ser a reação, né, dos Estados Unidos a essa conduta aí recente. E aí, nos dados econômicos, né, a atividade apresentou uma moderação, né, quanto à aceleração aí setorial e no mercado de crédito, e o Copom, inclusive, mencionou, né, na última reunião que a política monetária ela está provocando efeitos, né, de desaceleração aí da economia real. Continuando aqui, né, a gente teve uma taxa de desemprego caindo de 6,1 para 5,8, renovando a mínima histórica, né, aqui no Brasil. E aqui o BTG destaca, né, que
é normal que existam esses atrasos, né, na reação do mercado de trabalho a uma política restritiva de taxa de juros, mas não dá para saber, né, quando exatamente o quanto esse lag, né, a demora ali para bater no mercado de trabalho. E aí essa é justamente a pergunta que o mercado está se fazendo, né, para apostar em um forte fechamento da curva de juros. Então, com o mercado de trabalho cedendo e a inflação se comportando ou também cedendo, que é o que tem acontecido aí nos últimos divulgações, né, do Boletim Focus, com as expectativas de inflação para os próximos 12 meses caindo, provavelmente isso, né, acontecendo aqui no mercado de trabalho também, a gente pode ter um fechamento da curva de juros bem forte, ali a partir de 26, 27. Aqui na inflação, né, vieram abaixo do esperado, com qualitativo positivo, e as expectativas, né, como eu acabei de dizer aqui do relatório Focus, refletem, né, essa melhora conjuntural da desaceleração econômica da inflação. O Copom acertou aí manter um tom mais duro na comunicação de julho, afastando qualquer possibilidade de antecipar, né, esse início aí do corte de juros aqui no Brasil. Ou seja, isso é bom porque controla as expectativas, né, tanto de juros futuro quanto da inflação, e ganha graus de liberdade para os próximos passos. Dado tudo isso, o BTG mantém, tá, a mesma estratégia aqui de alocação referente ao mês passado. E aí, né, como eu falei aqui, a gente teve as expectativas de inflação do Focus que chegaram até ali próximo a 6%, né, entre fevereiro e março, e agora as expectativas futuras aí se aproximam de 4,4%, indo um pouco abaixo ali do teto da meta de inflação. Falando sobre o desempenho do mercado, em julho, né, títulos públicos subiram 0,57, pós-fixado 1,28, né, o CDI. Inflação aqui, com exceção da inflação curta, que é menos afetada pela abertura de curva de juros, todas as outras aí tiveram uma queda, né? Pré-fixado subindo 0,29, assim como a inflação curta, né, que também não é tão afetada assim pela abertura da curva de juros, e o pré-fixado longo caindo 1,36. Multimercado, né, dada toda essa volatilidade, acabou apresentando um desempenho ruim, né, caindo 0,92 aí. O Ibovespa caiu 4,17 no mês, small caps caindo mais, né, do que 6%. Materiais básicos aí segurou um pouquinho, né, subindo 2,28. Índice financeiro caiu quase 8, consumo mais do que 8 e utilities caindo 6,5 praticamente. O IFIX, né, fundos imobiliários também caiu 1,36 no mês. O câmbio aí teve uma performance, né, positiva em 3,1. E criptoativos subindo 18,26, índice esse medido aí pelo Hashdex, né, o Hash 11. E aí o ouro teve uma performance negativa de 0,4. Aqui, né, é importante notar que a curva de juros nominal de junho para julho teve uma abertura, né, ou seja, as taxas de juros, a maioria dos vértices aqui, né, subindo desde 29 até 35, uma média de 55 bips, tá? O que acaba impactando aí principalmente a inflação longa e o pré-fixado longo, assim como os ativos de risco, né, a bolsa. E aqui só, né, relembrando aí qual a estratégia de alocação, a gente tem renda fixa, né, no perfil conservador 80%, sendo 60% pós-fixado, 20% inflação, 0% em pré-fixado. A gente tem aqui em retorno absoluto 9%, ações 8%, sendo 6% em IBOV e 2% small caps, e alternativos 3% aqui sendo composto somente por fundos imobiliários. Quanto ao perfil balanceado, renda fixa 67,5%, sendo 25% em pós-fixado e 40% em inflação e 2,5% em pré-fixado. Multimercado 13%, ações aqui são 15%, né, sendo 10% Bovespa e 5% Small Caps. E alternativos, a gente tem 4,5% com 4% fundo imobiliário e 0,5% em criptoativos. Indo para sofisticado, renda fixa 57%, com 15% pós e 38% de inflação, com 4% de pré-fixado. Multimercado aqui indo para 17%,
em ações 20%, tá, do portfólio, com 14% Ibovespa e 6% Small Caps, e aqui em alternativas a gente tem 6%, sendo 5% fundos imobiliários e 1% criptoativos. E aqui só para mostrar, né, o BTG segue neutro em inflação curta, pré-fixado e ações, underweight, né, entre underweight e neutro aí, em pós-fixado e alternativos, e com peso aí um pouco maior em inflação longa, né, dada essa expectativa, né, de ter uma queda, né, um fechamento da curva de juros futuro, o que traria, né, um desempenho muito forte aí para né, ativos, né, de certa forma, que são ancorados, né, ou tem uma duration longa e são ali IPCA mais alguma coisa. Bom, por esse mês é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se puder compartilhar também, a gente agradece. E ficando com alguma dúvida, né, a respeito do vídeo, ou de qualquer tema aqui que a gente tratou, pode deixar nos comentários ou até entrar em contato aí com o teu assessor da Convexa para tirar as dúvidas. Um abraço e até a próxima.